caro Sr. Secretário das Finanças. Quanto a este tema, praticamente já tudo foi dito. Quer a demonstração patente dos números, quer o parecer do Tribunal de Contas, indicam que, com muito custo, com muita abnegação, com muitos sacrifícios e com muito trabalho, a região autónoma da Madeira tem-se revelado um exemplo fenomenal na consolidação das suas contas e no cumprimento das metas a que se propôs. Calma, Srs. Deputados. Este é um facto indesmentível e inatacável. Tomara que outros, que se julgam enormidades intelectuais e expoentes da alta governação, seguissem este exemplo. Esta é a resposta que todos nós, madeirenses, estamos a dar aos que nos puseram em causa, que puseram em causa a nossa honorabilidade, a nossa capacidade, a nossa integridade e a nossa dignidade. Estamos a demonstrar que não somos esses parasitas que insistem em nos chamar, que não aceitamos o rótulo de aldrabões infiltrados, de filibusteiros empedernidos que teimam em viver à custa de um Estado centralista, misantropo e desconfiado. Um Estado em que alguns dos seus dirigentes e representantes nunca, mas mesmo nunca aceitaram que se construísse Portugal no Atlântico, que 500 mil portugueses ilhéus dessem o seu melhor e se destacassem na dignificação do seu país. Essa demonstração é sustentada e disso é a prova a evolução que foi conseguida em 2015, ano que foi fechado com uma diminuição da dívida regional para os 5,7 mil milhões de euros, significando uma redução de mais de 800 milhões de euros, uma redução de 12%. Quanto a contas, estamos falados. Contra factos, não vale a pena os discursos exaltados daqueles que são justiceiros só às vezes, daqueles que são justiceiros só para o que interessa, dos chamados justiceiros seletivos. Importa agora referir que uma das componentes importantes, diria mesmo fundamental, para que nos mantenhamos nesta rota de consolidação é o Centro Internacional de Negócios e em todas as suas dimensões. E agora, pasme-se, façam sucesso do nosso percurso. Estamos a assistir a um novo ataque irado, um ataque feroz, um ataque desbragado, de apenas alguns, um ataque a este instrumento. Um ataque feito de mentiras, um ataque feito de falsidades, um ataque feito de barbaridades, um ataque feito de ridicularias e um ataque feito de inaceitáveis manipulações. Mas, meus caros senhores e senhores deputados, esta forma de atuar constitui um padrão. E um padrão de comportamento que vem desde os primórdios da colonização da Madeira. Primeiro servimos para alimentar os cofres do Estado através da produção de açúcar. Depois veio a produção do vinho. E nós a aumentar os cofres do Estado. Depois, no século XIX, perante esta contínua aumentação dos cofres de Estado, os próprios deputados do Distrito da Madeira às Cortes denunciavam a falta de investimento público na Madeira. E nós a aumentar os cofres do Estado. E depois veio a primeira parte do século XX, em que o senhor professor doutor, saudoso para alguns, chegou ao cúmulo de taxar especificamente os madeirenses, chamando-lhes, inclusive, de ingratos. E agora, neste período novo da democracia, têm sido sistemáticos estes ataques, esta forma de agir contra a Madeira. E, meus senhoras e senhores deputados,
há que chamar os bois pelos nomes. E daqui, do meio do Oceano Atlântico, deste ponto minúsculo perdido no mar, mas que faz de Portugal um grande país, eu estendo o meu dedo acusatório a todos esses que veem na região autónoma da Madeira o seu inimigo público número 1. Em primeiro lugar, a eurodeputada Ana Gomes, a mesma que rasgava as vestes em defesa do povo timorense, a mesma que lutava contra a opressão do regime indonésio, que, em vez de defender o seu país e defender todas as partes integrantes desse mesmo país, põe em causa uma região e um dos seus instrumentos de desenvolvimento dessa mesma região. Instrumento esse, inclusive, apoiado e incentivado pela própria União Europeia, pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Isto é um comportamento vergonhoso, insultuoso e criminoso. Em segundo, as senhoras deputadas Mariana Mortágua, Marisa Matias e Catarina Martins, continuando a cruzada iniciada pelo seu guru Francisco Louçã, numa atitude quase psicótica, não se coibindo de proferir as maiores mentiras e falsidades, procuram-nos privar da capacidade de enriquecer e ter uma vida melhor. Impressiona-lhes o nosso desenvolvimento. Aborrece-lhes querermos viver melhor. Não descansam enquanto não nos virem como mendigos, uns quaisquer miseráveis, obrigados a esticar a mão para terem direito a umas migalhas que lhes tolham a fome. Deitam mão a uma hipocrisia desavergonhada e a um cinismo espevitado apenas com o feito de ganhar páginas na imprensa e segundos de imagem e de som. Tudo em nome do protagonismo pessoal, fruto do narcisismo exacerbado. E nós, madeirenses, estamos à mercê disto, sujeitos aos humores demagógicos, reféns indefesos da moralidade dúbia e maquilhada de quem, por exemplo, é incapaz de se insurgir contra os financiamentos ilegais de Estados soberanos a partidos políticos seus irmãos de outros países apenas para causarem perturbações. Veja-se a pouca vergonha do financiamento do partido Podemos, partido irmão do Bloco de Esquerda, um financiamento ilegal, e é caso para dizer, quem tem irmãos destes, que se cuide. Isto já é aceitável. Isto já é legítimo. Veja-se, por exemplo, ainda ontem no debate lançado por estes senhores, em que a deputada Mariana Mortágua foi ao cúmulo de dizer que o Centro Internacional de Negócios era muito mais prejudicial do que benéfico para a Madeira, invocando, por exemplo, a forma como este influenciava o PIB regional. Uma mentira absoluta, uma mentira indigna, uma mentira de alguém que se arroga de grande economista, de grande política, mas que desconhece, por exemplo, ou faz que desconhece, que o Centro Internacional de Negócios já não conta, a sua contribuição já não conta para o cálculo do PIB regional. E aí tem que tirar o chapéu ao Sr. Deputado Carlos Pereira, que foi quem refutou essas acusações. Mas a chamada imprensa, a imprensa que cobriu este assunto, e a imprensa centralista, e não digo porque a nossa imprensa nisso tem feito um trabalho de defesa da região que é de louvar, mas a imprensa centralista apenas ouviu a senhora deputada Mariana Mortágua. Não ouviu mais ninguém. Não ouviu a verdade. É pena, mas faz parte do tal padrão de comportamento.
Mas agora, senhores deputados, e esta minha parte da intervenção é dirigida mais aos senhoras e aos senhores deputados da metrópole, eu vou daqui, desta tribuna, explicar-vos devagar e concisamente o que é o Centro Internacional de Negócios. Todos os regimes de benefícios fiscais do CIM, desde 1987, repito, 1987, foram aceitos pelo país e pela União Europeia. Recentemente, inclusive, a Comissão Europeia considerou que este regime contribuía para o desenvolvimento regional e a diversificação da economia. E é isto que as senhoras acima mencionadas não querem. Querem-nos na miséria indigente. Nem a OCDE ou a Comissão Europeia alguma vez consideraram o Centro Internacional de Negócios um offshore. Apenas as senhoras acima mencionadas, mais inteligentes e dotadas que estas instituições, o fazem. O centro, tal como está, nunca mereceu qualquer reparo nas rigorosas avaliações a que têm sido sujeitos. Avaliações feitas pelo OCDE e pelo Conselho da Europa. Apenas as senhoras acima mencionadas, mais rigorosas e escrupulosas que estas organizações, o fazem. Percebam, minhas senhoras, percebam! Todas as empresas licenciadas no centro são empresas portuguesas. Repito devagar, portuguesas. Logo, comunitárias. O que quer dizer que estão sujeitas a todas as normas de inspeção, supervisão e controlo nos mesmos termos que as restantes. Estão obrigadas a respeitar todas as disposições nacionais respeitantes a troca de informações e transparência. Perceberam, senhoras acima mencionadas? Opacidade só nas vossas palavras ocas e sem qualquer credibilidade. E agora vejam bem o que este centro faz à Madeira e, consequentemente, a Portugal. Sim, porque até há pouco, que o saiba, ainda éramos de Portugal. Por muito que as senhoras acima mencionadas não o queiram. Dá trabalho, direta e indiretamente, a 4.000 pessoas. 4.000 portugueses. 4.000 pagadores de impostos. 4.000 famílias. 4.000 cidadãos. Sem esses postos de trabalho, em vez de 20.000 desempregados, teríamos 24.000 desempregados. Mais 20% de desemprego. Negar isto é impulsionar a desgraça e fomentar a existência de um gueto insular, se calhar mais ao gosto das senhoras acima mencionadas. 12% do investimento direto estrangeiro de 2013 foi captado pelo centro. Ou seja, nós, os reles 2,5% da população nacional, fomos responsáveis por trazer 12% de todo o investimento que veio de fora. Negar isto é um insulto e só uma mesquinhez sem escrúpulos poderá explicar semelhante comportamento. Finalmente, o centro arrecadou 134 milhões de euros de receitas fiscais para o país. Senhoras e senhores deputados, por tudo isto, nós, madeirenses, não nos podemos calar perante tamanho ataque de meia dúzia de pedantes justiceiros, que do alto da sua altivez enganadora, debruada por uma arrogância ilimitada, atentam irresponsavelmente e sem misericórdia contra uma parcela do seu próprio país. Um ataque inusitado, soez, baixo, inexplicável, traiçoeiro e despoderado. Não merecemos esta visão reducionista. Nem toleramos esta estratégia manipuladora da opinião pública. Não nos vergaremos perante a desfaçatez e petulância de quem nada tem a ver com a nossa região e cujas intervenções são apenas no sentido de nos diminuir, de nos empobrecer, de nos ridicularizar, de nos minorizar, não olhando às consequências nefastas e esmagadoras que provocam em prol
de uma agenda egoística de promoção pessoal. Jamais a vaidade e a sede de protagonismo sobrepor-se-á aos nossos interesses, aos interesses dos madeirenses, de toda uma região e do próprio país. Nós, madeirenses, não queremos viver da mendicidade, de subsídios, de ajudas, de caridade. Recusamos essa dependência, essa vida menor e subordinada. Exigimos que nos deixem em paz, que não nos impeçam de perseguir o nosso desenvolvimento, de alcançarmos a nossa própria prosperidade. Não receiem a nossa evolução, não receiem o nosso progresso. Chamam-nos abusadores, acusam-nos de viver à custa do continente, para logo de seguida, quando dispomos de instrumentos de desenvolvimento, quando mostramos capacidade de gerar riqueza para nós e para o país, vêm os sátrapas do costume, os algozes de serviço, rechaçar as nossas possibilidades e pretensões. Entendam de uma vez por todas. Exigimos apenas aquilo a que temos direito por lei e que não nos impeçam de progredir por nossa conta, sem submissões, sem humilhações e dependentes da misericórdia da pátria madrasta e da vontade dos líderes conjunturais e temporários que nos vão governando. Muito obrigado.